Fala aí, rapaziada do Futeboteco, beleza? Felipe Oliveira aqui na área para falar um pouco mais sobre essa final aí da Copa do Brasil, vencida pelo Atlético Paranaense, mas não vou falar do jogo não, porque no jogo eu já falei aqui no canal nesta manhã de quinta-feira, dia 19 de setembro, você pode clicar aqui no card para acompanhar aí essa análise que a gente fez, ficou bem bacana, falando do Atlético Paranaense se consolidando como um grande clube aí no Brasil, do Thiago Nunes, essa grata surpresa, esse treinador aí maravilhoso, que vem fazendo um grande trabalho no Atlético Paranaense, conquistando aí, se não me engano, o quarto ou terceiro título de expressão na carreira, ele que não tem nem 40 anos, enfim, dos principais protagonistas desse título do Atlético. Clica aí no vídeo, tá bem bacana, já deixa o like nesse vídeo aqui, já se inscreve no Futeboteco aí se você não é inscrito ainda, nos siga nas redes sociais que estão aí na descrição desse vídeo, mas eu tô aqui pra falar um pouco sobre o boicote que parte da mídia fez aí ao título importantíssimo do Atlético Paranaense da Copa do Brasil, sobretudo no pós-jogo. Assistiu o jogo pela Globo ali, o Luiz Roberto transmitiu, na minha opinião, muito bem, fez ali aquela emoção final, dando os créditos, levantando a voz, fazendo toda aquela perfumaria que é necessária, que o momento pede sobre o título do Atlético Paranaense, enfim, ficou tudo lindo, tudo bacana, só que acabou, acabou do nada, assim, vamos para, obrigado, Globo, a gente se vê por aqui, beleza. Aí cortou para aquele programa Segue o Jogo, eu acho que chama, depois da transmissão, apresentado pelo Vilani e pela Ana Thaís Mato, e pra minha surpresa, tava olhando aqui na TV, os caras já cortaram pro jogo do Corinthians. O Corinthians jogou na Copa Sul-Americana, ok, o Corinthians tem uma torcida gigantesca, no fator notícia ali, na questão de audiência, o Corinthians, obviamente, por ter uma torcida gigantesca, obviamente vai ter mais engajamento, vai gerar mais interesse e, consequentemente, ter mais audiência, só que, cara, ontem era a final da Copa do Brasil, cortou a transmissão principal, voltou para um programa que é de esporte, que é de futebol, que chama Segue o Jogo, segue no jogo que tava, segue na Copa do Brasil, segue no principal, no prato principal da noite de quarta-feira, que foi a Copa do Brasil, a grande conquista do Clube Atlético Paranaense. E não, os caras já começaram um programa mostrando os melhores momentos, analisando a derrota do Corinthians em casa pro Independente Del Valle. Tudo bem, foi uma derrota, o Corinthians é muito notícia pelo fato do tamanho, pelo interesse, como eu já falei, só que, cara, ontem era a final da Copa do Brasil. O jogo do Corinthians é decisivo? É, só que foi o primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. Ainda vai ter outro jogo, o Corinthians é muito maior que o Independente Del Valle e tem condições de ir lá no Equador e conseguir a classificação. É futebol, cara, que a gente tá tratando. Só que ontem foi uma conquista inédita de um time que vem sendo grande no cenário do futebol brasileiro, está grande, como a gente já falou, já entrou para esse hall aí dos clubes grandes por estrutura, por profissionalismo, por estádio, por planejamento, por elenco, por técnico, enfim, é um time grande do futebol brasileiro que conquistou um título importante, um título grande, talvez o principal aí tratado por muitos, por conta de terem inflacionado o prêmio da Copa do Brasil e na questão aí dos clubes ela até passou o Campeonato Brasileiro, que seria o principal, né? Mas o pior pra mim, e a gente conversando no nosso grupo aí do WhatsApp, eu, Rodolfão, Renan, foi o que a ESPN fez, cara, assim, bizarro, né, cara? Por isso que a gente fala, não é pegação no pé, não é isso, mas, cara, a ESPN já não é mais a mesma, essa é a verdade. Ainda insiste, alguns amigos nossos aí nem assistem mais a ESPN, aí você insiste em colocar, não, vou dar uma chance, vou assistir as análises dos caras, vou refletir um pouco aí sobre o jogo, vou ouvir as análises deles sobre a partida. Aí eu coloquei lá, tava aqui arrumando as coisas pra gravar o vídeo do título e, cara, pra minha surpresa, eles falaram 5 minutos do título do Atlético Paranaense na abertura do programa e depois, se eu não me engano, foi 45 minutos falando do Corinthians. Corinthians isso, Carelli aquilo, tudo bem, pertinente, óbvio. Corinthians é muito importante, tem muita torcida. Por favor, torcedor do Corinthians, que você tá assistindo esse jogo, se você tá assistindo esse vídeo, não fica chateado comigo. É a questão que eu tô falando de valor notícia do momento. O valor notícia desse momento era o título do Atlético Paranaense. O clube tinha acabado de conquistar aquele título. É pra sair de um programa já entrar falando do título, é o assunto do momento. Tudo bem que a audiência é importante, que isso e aquilo, a gente sabe como funciona, só que, cara, Copa do Brasil, uma vez no ano, que tem a final, um campeão, merece total atenção. Se eu fosse o diretor da TV, total atenção pra Copa do Brasil neste momento. E os caras ficaram ali 45 minutos falando do Corinthians e depois, no segundo bloco, falaram do título da Copa do Brasil, que durou ali cerca de 25 minutos, acho que nem meia hora durou eles falando do título do Atlético Paranaense. Se eu fosse torcedor do CAP, ia ficar muito puto da vida com a grande mídia tratando desse jeito, mas a gente sabe como funciona, né? E hoje, na quinta-feira, dia 19 aí
de setembro, tive a informação que o Globo Esporte de São Paulo falou cerca de 20 a 30 segundos do título do Atlético Paranaense. Pô, é uma vergonha, né, cara? Eu tava vendo aqui agora no estúdio, gravando aqui o vídeo, Globo Esporte Rede, né, que eles chamam, né, pro Brasil inteiro. Os caras abriram, mesma coisa, falando uma manchetezinha, as imagens do lance do Cirino, e depois, ó, fizeram uma matériazinha assim de 1 minuto depois de falar do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, de outros esportes, dos times de São Paulo. Aí sobrou, vamos falar do Atlético Paranaense, né? Os caras ganharam a Copa do Brasil, vamos falar deles ali. Ou seja, por isso que eu falo que a grande mídia tem que se reinventar em algumas questões, tem que procurar novos meios e graças a Deus temos a internet aqui, né? Temos liberdade, entre aspas, de poder falar nossa opinião, de expor nosso pensamento livre aqui nesse mundão da internet, aqui no YouTube. E até por isso muitas pessoas, muitos torcedores de outros clubes são carentes de conteúdo, de informação. A gente mesmo aqui no canal teve essa experiência com o Botafogo, por exemplo, quando o Barroca surgiu ali o interesse dele. Eu lembro que a gente estava no outro estúdio do canal que fica na casa do Rodolfão. Apuramos ali na hora, eu fiz alguns contatos com alguns amigos meus que foram setoristas do Corinthians, que tinham informações sobre o Barroca que trabalhava lá. Soltamos o vídeo foi muito bem aceito, a torcida do Botafogo interagiu muito legal aqui com a gente, participou bastante, ganhamos muitos inscritos botafoguenses por conta disso. Depois o Rodolfo gravou um vídeo sobre o CSA também, a torcida do CSA colou em peso aqui no canal, enfim, interagiu muito com a gente, vários comentários. O título do Fortaleza também, na Copa do Nordeste, o Rodolfo gravou o vídeo e a torcida do Fortaleza veio. Mas por que acontece isso? Porque a grande mídia esportiva da TV tradicional não tá nem aí pra esses times, essa é a verdade, eles não dão audiência. Por que eles vão falar deles, não é verdade? Ou seja, jornalismo não é só audiência, jornalismo também é compromisso. E isso, infelizmente, a grande mídia ainda não percebeu. Pode ver, assiste os principais programas de mesa redonda, se você tiver saco, né? Que essa é a real, né? Se você tiver saco, você assiste os 4 clubes: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Talvez nessa ordem hoje, por conta de Palmeiras e Flamengo estarem ali entre os clubes mais ricos e disputando campeonatos todo ano, etc, etc, etc. São esses 4. Falam somente desses 4, os outros totalmente de forma secundária. Santos, que é aqui da capital paulista, onde o Futeboteco tá enraizado. O Santos aí ficou várias rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro. Colocasse ali nos programas da época pra assistir as análises, os caras falavam do Santos no final do bloco, assim, tipo, não estavam nem aí, Por isso que aqui na internet é muito melhor, o papo é direto, a gente fala aqui com vocês como se estivesse indo num bar mesmo. E agora acho que eu vou tomar uma porque eu já falei demais. E é isso, se você acha que também houve um certo boicote aí com esse título gigante do Clube Atlético Paranaense, comenta aí embaixo, se inscreve no canal, fica aqui o convite novamente, se você quiser, é claro, e deixa o like e nos siga aí nas redes sociais. É isso, rapaziada, um grande abraço e lembre-se, jornalismo não é só audiência, é compromisso também. Um grande abraço, tamo junto.